A mulher que beijou as chagas do Padre Pio. Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez, Salve Maria, e esse é o tema do nosso programa de hoje. Acabou a distribuição dos terços. Foi uma ocasião de muitas graças, muitas pessoas testemunhando graças incríveis recebidas através do Santo Rosário, e nós esperamos que em breve a gente tenha recursos para fazer mais, né? Mas vocês sabem que nós temos uma meta importante. Desde que o nosso canal começou, a nossa meta é entronizar o Padre Pio no maior número possível de lares. Começamos com uma meta de 100 mil, vamos agora partindo para a meta de 200 mil, porque o 100 mil está quase acertando. Mas eu queria muito que você, que ainda não tem o Padre Pio no seu lar, telefonasse para esse número que eu estou colocando aqui embaixo e pedisse a sua estampa do Padre Pio. Eu acho que em Portugal se fala pagela, né, ao invés de estampa, mas é uma estampa muito bonita que você pode emoldurar, colocar na sua casa e você vai ver o efeito do Padre Pio em seu lar. Nós já temos muitos testemunhos a respeito desse efeito. A prova disso é que se você, no lugar do Padre Pio, tivesse uma figura que agradasse o demônio, você provavelmente ficaria apavorado de ter uma figura dessas no seu lar. Imagina o que é, portanto, ter uma coisa de Deus, o Santo Padre Pio no seu lar. Não deixe de pedir nesse telefone aqui embaixo a sua estampa do Padre Pio. Já benta, vai pelo correio, é só você colocar na sua casa, rezar uma oração, dizer: Padre Pio, essa casa é vossa. Cuide dessa casa, cuide desse lar, cuide dessa família, cuide de cada uma das pessoas que aqui vivem. Não deixe de fazer isso, tá bom? As chagas do Padre Pio, as chagas que o Padre Pio escondia tão bem, por humildade, né? Mas houve uma mulher que conseguiu oscular aquelas chagas benditas, né? E deve ter sido uma coisa maravilhosa. Quem de vocês não gostariam de oscular essas chagas do Padre Pio, né? Todos nós. De preferência sem as luvinhas, né, que ele usava para esconder as chagas. Que ele escondia por uma questão de humildade e também porque sangrava muito, ele tinha ataduras debaixo das luvinhas, era uma coisa tremenda, né? Vamos lá, a mulher que beijou as chagas do Padre Pio. É um artigo que saiu na ACI Digital, que é um site católico, de noticiário católico, que tem coisas muito interessantes, e nós tiramos de lá essa história, porque realmente para compartilhar entre nós, não é todo mundo que tem tempo de procurar nos sites, fazer pesquisa, etc. Então vamos lá. Irmã Consolata de Santo serviu no Hospital Padre Pio durante 20 anos antes de ingressar na clausura para preparar-se para a Santa Morte. Olha o modo de se referir à morte, a Santa Morte, né? Bom, a religiosa nasceu em 1916 e morreu aos 101 anos, portanto ela morreu em 2017, portanto morreu há pouco tempo, levando com ela a lembrança dos anos que trabalhou junto com o frade Capuchinho e a alegria de poder ter beijado os seus estigmas antes de serem protegidos pelas luvas que o sacerdote usava. Quer dizer, no começo o Padre Pio não usava as luvinhas, né, porque depois todos os filhos protegidos fabricavam luvinhas para ele, né? E ele então usava as luvinhas e, claro, aquele que tinha feito a luvinha ia lá e falava: a luvinha é minha. E é por isso que tem tanta relíquia, né, com o sangue do Padre Pio, das luvinhas do Padre Pio. Isso é uma maravilha. Nasceu em 1916, em Santeramo al Colle. Era a mais nova de 10 irmãos, todos consagrados a Deus. Olha que coisa bonita. A mãe, antes de morrer e ao receber a extrema unção, havia pedido essa graça. Ela havia pedido essa graça de que todos os filhos fossem consagrados a Deus. Olha que impressionante, né? Assim, a futura religiosa entrou no convento em 1936, entre as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, escolhidas pelo Padre Pio para servir aos doentes do hospital Casa Sollievo della Sofferenza. A irmã Consolata chegou a San Giovanni Rotondo em setembro de 1955, 6 meses antes da inauguração do hospital, junto com
a superiora regional e outra religiosa, depois de ter passado por uma situação difícil na Toscana. Bom, olha só, o nome da congregação dela, Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, lindíssimo, né? Escolhido pelo Padre Pio. E ele escolheu-as para servir no hospital. Era o tempo, eram os tempos em que os hospitais ainda tinham essa caridade realizada pelas religiosas. Hoje são muito poucos os hospitais onde as religiosas atuam, infelizmente, porque elas tinham uma bondade, uma coisa assim que está na mulher mesmo, um senso maternal, e esse senso maternal elas distribuíam para todos os doentes, e isso evidentemente era fundamental para a cura deles, né? Hoje eles preferem levar circo, palhacinho, sei lá o quê, enfim, não, nada contra, se quiser levar palhacinho para o hospital infantil, para a criançada rir, etc., eu sei até que parece que existe um bom trabalho nesse sentido, mas nem se compara com o trabalho das religiosas, nem se compara com as irmãs de caridade de outrora, né? Aí, então ela chegou 6 meses antes da inauguração. No primeiro encontro, o Padre Pio se aproximou com um sorriso lindíssimo e um tom de brincadeira, contou a religiosa em uma ocasião à telerádio Padre Pio. Portanto, ela já contou isso bem depois da morte do Padre Pio, né? Ele disse às 3 religiosas para que não se preocupassem, porque chegariam outras irmãs. Imagina, vocês viram aquele tamanho da obra que ele estava construindo, falaram, será que ele vai achar que nós 3 vamos dar conta, né? Mas elas estavam lá. Então ele disse, não, fiquem tranquilas, que logo, logo vão chegar outras irmãs. De fato, 6 meses depois, haviam 15 religiosas na Casa Solievo de la Sofferenza. A confiança do Padre Pio era uma coisa fantástica, né? É como a confiança de São João Bosco, né? Que não tinha um tostão para pagar uma dívida, ele rezava e de repente aparecia uma pessoa do nada e dava para ele exatamente aquele valor que ele tinha para pagar aquela dívida, né? Mas ele tinha confiança, ele não ficava preocupado, ele não ficava aflito. Lembra que o Padre Pio, uma das 4 coisas que ele recomenda que a gente não seja, é ser preocupado. Uma pessoa preocupada não quer dizer uma pessoa desleixada, mas é uma pessoa que tem que aprender a colocar a esperança dela, a expectativa dela na providência divina, né? E com isso diminuir a ansiedade, porque a ansiedade atrapalha a vida espiritual. Olha que coisa fantástica. Bom, seu serviço ao hospital ocorreu entre os anos 1955 e 1975, 20 anos, portanto, trabalhando ao lado do santo italiano, participando sempre da missa das 5 horas, e foi depois de uma confissão que ela pediu ao Padre Pio para beijar as feridas das suas mãos sem as luvas. Ela foi ousada. Mas eu acho que aqui entrou muito mais ousadia, entrou um lado de santidade que o Padre Pio via nela, e ela percebia que o Padre Pio via nela a ponto dela poder fazer um pedido desse, que o Padre Pio não tomaria mal, né? O santo respondeu, mas diante de toda essa gente, diante de todas essas pessoas, e no dia seguinte chamou-a e permitiu que beijasse os seus estigmas. Olha que bonito. Em 1975, aos 59 anos, deixou o serviço do hospital e ingressou na clausura, ou seja, ela foi levar uma vida de monja de clausura, com as Clarissas Capuchinhas. As Clarissas são as franciscanas, né? É o ramo feminino da ordem franciscana. Para preparar-se para uma santa morte. Olha que bonito, né? Talvez o Padre Pio até tivesse revelado para ela quando ela ia morrer, alguma coisa assim, para ela aos 59 anos parar. Naquele tempo, 59 anos também a pessoa ficava muito mais decaída, né? Fisicamente do que hoje. Hoje tem tanta coisa que eles colocam na gente aí que a gente vai durando, né? Eu estou aqui chegando no meu 66, né? E acho que dura um pouquinho mais. Espero, pelo menos, para poder fazer bastante apostolado. Então, por quê? Ela achava que ia morrer, ela tinha essa percepção de que ela ia morrer em 2 ou 3 anos.
entretanto, viveu muito mais tempo. Ou seja, ela viveu até 2 de março de 2018. Para quem tinha parado em 75, ela durou bem seus 30, 40 anos, né? Impressionante, 43 anos ainda. Pouco depois ela morreu com 101 anos. E a morte dela se deu pouco depois da morte do padre Eusébio Notti, em 5 de fevereiro, assistente do Padre Pio entre 61 e 65. A gente fica pensando, né, como é bom, como teria sido bom, ou como era bom para essas pessoas trabalharem ao lado do Padre Pio, participarem das missas do Padre Pio, das orações do Padre Pio, das bênçãos do Padre Pio, oscular as chagas do Padre Pio, né? Esse outro padre, Eusébio, ser assistente dele, né? Praticamente até o fim da vida, né? Um pouquinho antes do fim da vida, mas que coisa boa. É fenomenal. Mas a quem muito é dado, muito será pedido. Não nos esqueçamos disso. Provavelmente, o nível de exigência de nosso Senhor Jesus Cristo com essas almas que tinham o privilégio de conviver com o Santo Padre Pio era muito maior, e foi muito maior no dia do juízo, com certeza. Eu tenho certeza que eu não estou dizendo nenhuma heresia aqui, né? Ora, isso é válido também para nós. É válido para você que agora está ouvindo uma história do Padre Pio. É válido para você que tem vídeos e mais vídeos no nosso canal e você pode conhecer o Padre Pio de diversas maneiras, né? Então, ao mesmo tempo que o Padre Pio te convida, porque ele te quer como filho dele, né? Ao mesmo tempo ele está colocando sobre suas costas uma responsabilidade muito grande, porque um dia Deus, depois do nosso último suspiro, vai dizer: o Padre Pio te deu tais graças. E o que você fez pelo Padre Pio? O que você fez pela Santa Igreja Católica? Agora é a hora do acerto de contas. E é por isso que eu digo para vocês, nunca abandonem esse convívio com o Padre Pio. Nunca abandonem o Padre Pio. Nunca deixem de estudar o Padre Pio, de saber cada vez mais do Padre Pio, rezar para o Padre Pio, ter o Padre Pio nas suas casas, entronizado nas suas casas, usar a medalhinha do Padre Pio, ajudar no apostolado para que isso aqui possa invadir milhões e milhões de lares, né? Uma santa invasão, não as invasões que se faz por aí, de roubo de propriedades, mas uma santa invasão. A invasão dos anjos, a invasão dos anjos comandados pelo Padre Pio e do próprio Padre Pio. Vamos pedir isso na nossa Ave Maria de um por todos, todos por um, e peço a vocês também muitas orações que eu estou precisando. Qualquer dia eu conto para vocês. Em breve eu vou precisar de muito mais orações. E depois, com a bênção do nosso queridíssimo Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.